Você tentou esconder de todo mundo, mas Deus viu. Viu aquela madrugada em que você ficou olhando para o teto sem conseguir dormir. Viu quando você respondeu, "Tá tudo bem", enquanto por dentro alguma coisa estava desmoronando. Viu o peso que você carregou em silêncio nos últimos dias. E talvez o mais doloroso nem tenha sido o problema em si. Talvez tenha sido sentir que ninguém percebia sua dor, porque existem batalhas que fazem barulho por fora, mas existem outras que acontecem completamente em silêncio, dentro da mente, dentro do coração, naquelas horas em que a pessoa continua vivendo normalmente diante dos outros, mas por dentro já está cansada faz tempo. Talvez seja exatamente assim que você acordou hoje, cansado, não apenas fisicamente, cansado emocionalmente, espiritualmente, cansado de pensar demais, cansado de lutar sozinho, cansado de esperar respostas que parecem nunca chegar. E o pior é quando o céu parece silencioso justamente no momento em que a alma mais precisa ouvir alguma coisa. Nem que fosse um sinal pequeno, uma resposta, um abraço invisível de Deus, uma sensação de que tudo isso vai passar. Mas escuta isso agora com calma. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Nunca. Existem momentos em que o céu parece quieto, enquanto Deus está trabalhando mais perto do que nunca. Porque há milagres que começam sem barulho, sem anúncio, sem que ninguém perceba imediatamente. Como sementes crescendo debaixo da terra. Você não vê nada acontecendo, mas a vida já começou ali dentro. Talvez sua história esteja exatamente nessa fase agora. A fase silenciosa. A fase em que você pensa que nada mudou, mas Deus já começou a mover coisas invisíveis ao seu favor. Talvez você tenha chegado nessa manhã carregando preocupações que ninguém conhece, uma ansiedade constante, um medo escondido, uma tristeza que você já nem consegue explicar direito. E sabe o que acontece depois de muita dor? A pessoa começa a perder a esperança devagar. Ela continua orando, mas já não sente a mesma força. Continua tentando acreditar, mas existe um cansaço dentro da alma. Davi conhecia esse lugar. As pessoas lembram dele enfrentando gigantes, mas esquecem das noites em que ele chorava sozinho. Esquecem das cavernas, do medo, da perseguição, da sensação de estar cercado sem saída. Houve momentos em que Davi não parecia um rei. Parecia apenas um homem cansado tentando sobreviver emocionalmente. E talvez isso aproxime você dele mais do que imagina. Porque existem dias em que até pessoas fortes espiritualmente ficam cansadas. Tem dias em que a fé fica silenciosa. Dias em que o coração pergunta baixinho: Deus, o Senhor ainda está aqui? E talvez você tenha feito exatamente essa pergunta recentemente. Talvez durante uma madrugada, talvez chorando escondido, talvez sem coragem de falar isso para ninguém. Mas Deus ouviu. Ele sempre ouve. Mesmo as orações que não conseguem sair da boca, mesmo aquelas feitas apenas em lágrimas. E olha que forte isso agora. Antes de Davi viver suas maiores vitórias, ele atravessou seus maiores silêncios, porque Deus não forma pessoas profundas em dias fáceis. As maiores transformações quase sempre nascem nas fases mais difíceis da vida. Foi na caverna que Davi descobriu que Deus ainda estava perto. Foi na prisão que José entendeu que o céu não tinha abandonado sua história. Foi no deserto que Moisés aprendeu a depender totalmente do Senhor. E talvez você esteja exatamente nesse processo agora. Um processo cansativo, confuso, silencioso, mas ainda assim, um processo de Deus. Talvez o que mais machuca seja tentar parecer forte o tempo inteiro, responder mensagens normalmente, continuar trabalhando, continuar ajudando todo mundo, enquanto por dentro existe uma guerra silenciosa acontecendo. Ninguém vê, ninguém percebe, mas Deus percebe. Ele vê quando sua mente fica acelerada na madrugada, vê quando você tenta dormir, mas os pensamentos não deixam, vê quando o medo aparece sem avisar, vê quando a ansiedade aperta o peito. E nesta manhã, Deus quer tocar exatamente essa parte cansada da sua alma.
Porque existem pessoas ouvindo essa mensagem agora que já estavam no limite emocionalmente. Pessoas que quase desistiram ontem. Quase. Mas olha você aqui, ainda respirando, ainda buscando Deus, ainda tentando. Isso significa alguma coisa. Mesmo ferido, você ainda não desistiu completamente da presença de Deus. E existe algo profundamente poderoso nisso. Porque a verdadeira fé não é ausência de medo. É continuar buscando Deus mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem entender tudo. Talvez hoje sua fé não esteja forte como antes. Talvez ela esteja pequena, machucada, quase sem forças, mas ainda viva. E Jesus disse que até uma fé pequena pode mover montanhas. Então, não despreze essa pequena esperança que ainda existe dentro de você. Ela pode ser exatamente o começo da sua reconstrução. Ainda era cedo, mas dentro daquela alma, parecia que a noite não tinha terminado. A luz da manhã começava a entrar devagar pela janela. Os sons da rua iam aparecendo aos poucos. O mundo seguia normalmente lá fora, mas por dentro existia um peso difícil de explicar. Talvez você conheça essa sensação. Aquela em que o corpo levanta da cama, mas o coração continua cansado. Você lava o rosto, pega o celular, tenta começar mais um dia. Mas existe alguma coisa apertando dentro da alma. E ninguém percebe, porque algumas dores aprendem a ficar em silêncio. A pessoa continua funcionando normalmente, mas por dentro está lutando para não desmoronar. Foi exatamente assim que muitos homens de Deus se sentiram. A Bíblia não esconde isso. E talvez uma das cenas mais humanas das Escrituras seja a de Elias, sozinho no deserto. Depois de viver milagres gigantescos, depois de enfrentar profetas, depois de ver fogo cair do céu, Elias simplesmente quebrou por dentro. Olha que forte isso! Um homem usado por Deus, cansado, a ponto de pedir para morrer. Ele se sentou debaixo de uma árvore e disse: já basta. Não parecia um profeta naquele momento. Parecia apenas alguém emocionalmente exausto. Talvez você entenda isso mais do que gostaria. Porque existem fases em que o coração chega num limite silencioso. Um ponto em que a pessoa já não sabe mais como continuar. E o pior é que muita gente sofre assim escondido. Sorrindo por fora. Desmoronando por dentro. Mas olha o que Deus fez com Elias. Isso muda tudo. Deus não chegou exigindo força, não chegou cobrando fé perfeita, não chegou dizendo, pare de chorar. Não. Primeiro Deus cuidou da alma cansada daquele homem, mandou descanso, mandou alimento, mandou presença, porque Deus sabe diferenciar rebeldia de cansaço. E talvez hoje você precise ouvir exatamente isso. Deus não está irritado com suas lágrimas. Ele entende seu limite. Entende as noites mal dormidas, entende os pensamentos acelerados, entende esse peso emocional que você nem consegue explicar direito. Há pessoas ouvindo essa mensagem agora que estão cansadas de ser fortes, cansadas de carregar problemas sem dividir com ninguém, cansadas de fingir que está tudo bem. E sabe o que mais machuca? Sentir que o coração foi ficando pesado devagar. Não aconteceu de uma vez, foi aos poucos. Uma preocupação aqui, outra ali, uma decepção, uma oração aparentemente sem resposta, um medo escondido. E quando percebeu, a paz já tinha ido embora. Mas escuta isso agora com toda a calma do seu coração. Deus ainda sabe entrar em ambientes cansados. Ainda sabe tocar pessoas quebradas emocionalmente. Ainda sabe devolver esperança para quem quase desistiu. Talvez você esteja esperando uma mudança gigantesca acontecer do lado de fora. Mas muitas vezes Deus começa primeiro dentro, na alma, na mente, no coração. Porque uma pessoa pode conquistar muita coisa externamente e continuar destruída por dentro. Então Deus trata primeiro aquilo que ninguém vê. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo nesta manhã. Enquanto você escuta essa mensagem, algo começa a desacelerar dentro de você. Talvez sua respiração já não esteja tão pesada quanto antes. Talvez o coração já esteja sentindo um pouco de calma outra vez. Porque quando Deus se aproxima, até o silêncio muda.
Davi sentiu isso muitas vezes. Houve noites em que ele chorou tanto que parecia não restar forças. Os salmos mostram isso claramente. Eles não parecem escritos por alguém perfeito. Parecem escritos por alguém humano, alguém que tinha medo, alguém que se sentia sozinho às vezes. Alguém que perguntava: até quando, Senhor? E talvez essa seja exatamente a pergunta escondida dentro do seu coração agora. Até quando essa luta? Até quando essa ansiedade? Até quando esse silêncio? Mas existe algo poderoso que Davi aprendeu no meio da dor. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Nunca. Enquanto Davi chorava nas cavernas, Deus já estava preparando o trono. Enquanto José chorava na prisão, Deus já estava organizando o futuro dele no Egito. Enquanto Ana derramava lágrimas silenciosas, o céu já estava preparando Samuel. Você percebe? O céu continua trabalhando mesmo quando a terra parece parada. E talvez o maior erro seja acreditar apenas naquilo que os olhos conseguem ver. Porque as maiores obras de Deus quase sempre começam invisíveis, como raízes crescendo debaixo da terra, como uma ferida cicatrizando lentamente, como o amanhecer chegando devagar depois de uma madrugada longa. Talvez hoje sua vida ainda pareça escura em algumas áreas, mas manhãs também nascem devagar. E Deus sabe exatamente o momento em que uma alma cansada precisa voltar a respirar esperança. Talvez seja por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Não por acaso, mas porque Deus viu suas lágrimas em silêncio e decidiu tocar seu coração antes que o desespero falasse mais alto. Existe um tipo de dor que vai ficando silenciosa com o tempo. No começo, a pessoa ainda tenta explicar, tenta conversar, tenta pedir ajuda. Mas depois de tantas decepções, ela começa a guardar tudo dentro de si. E é aí que o coração vai ficando pesado. Porque sentimentos escondidos não desaparecem. Eles se acumulam. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, guardando preocupações que ninguém conhece, carregando medos sem dividir com ninguém, tentando parecer forte, enquanto por dentro existe uma guerra acontecendo. E o mais assustador é que às vezes a própria pessoa começa a se perder dentro desse silêncio. Ela ora, mas sente a mente distante, lê a Bíblia, mas o coração continua cansado. Tenta acreditar, mas existe alguma coisa quebrada por dentro. Davi passou por isso. Houve momentos em que ele não estava cercado apenas por inimigos. Ele estava cercado pelos próprios pensamentos. E talvez seja exatamente aí que muitas batalhas espirituais começam. Na mente. Porque durante o dia a pessoa consegue se distrair, consegue trabalhar, consegue conversar. Mas quando a madrugada chega, os pensamentos ficam mais altos. O medo aparece, a ansiedade cresce, as perguntas voltam. E se nada mudar? E se eu não conseguir continuar? E se Deus realmente estiver em silêncio? Talvez você conheça essas perguntas. Talvez algumas delas tenham passado pela sua mente recentemente. E sabe o que o inimigo mais tenta fazer nessas horas? Cansar a alma. Porque uma alma cansada começa a acreditar em mentiras. Começa a pensar que nunca vai melhorar, que Deus esqueceu dela, que não vale mais a pena lutar. Mas escuta isso agora. Esses pensamentos não definem sua história. Deus ainda está escrevendo capítulos que você não consegue enxergar. Houve uma noite em que Davi escreveu algo profundamente humano. Por que estás abatida, ó minha alma? Olha isso. Ele estava conversando consigo mesmo, porque existiam momentos em que nem ele entendia a própria tristeza. E talvez você também esteja assim, sem conseguir explicar exatamente o que sente, sem entender por que a alma ficou tão pesada. Tem dias em que o cansaço não é físico, é emocional, espiritual. É aquela sensação de lutar demais sem ver resultado. E o mais difícil não é nem a dor, é continuar esperando quando tudo dentro de você quer desistir. Mas talvez seja exatamente aí que Deus começa a agir mais profundamente, porque quando nossas forças acabam, aprendemos a depender das forças dele, não daquela fé bonita que aparece diante das pessoas, mas daquela fé cansada, machucada, quase sem conseguir ficar em pé. E talvez seja essa fé que você tenha hoje. Uma fé pequena, mas ainda viva.
Você percebe? Mesmo ferido, você ainda está buscando Deus. Mesmo cansado, você ainda não abandonou completamente a esperança. E isso importa muito, porque existe algo sagrado em continuar procurando Deus mesmo no meio da dor. Jó fez isso. Ana fez isso. Davi fez isso. Eles choraram, questionaram, se sentiram fracos, mas continuaram voltando para Deus. E talvez hoje o céu esteja tentando mostrar para você que sua história ainda não terminou. Mesmo que existam áreas destruídas, mesmo que existam respostas atrasadas, mesmo que existam feridas abertas, Deus ainda sabe restaurar pessoas cansadas. Às vezes, nós queremos que Deus mude tudo ao nosso redor imediatamente. Mas antes disso, Ele começa mudando algo dentro da gente. Porque existem vitórias que exigem uma alma fortalecida para sustentá-las. Talvez hoje você esteja atravessando um deserto emocional, um lugar silencioso, seco, confuso. Mas até desertos podem virar lugares de encontro com Deus. Foi no deserto que Moisés ouviu a voz do Senhor. Foi no deserto que Elias reencontrou direção. Foi no deserto que Jesus venceu tentações. E talvez seja exatamente nesse lugar cansado da sua alma que Deus vai começar algo novo. Não de forma barulhenta, mas profunda, silenciosa, real. Talvez enquanto você ouve essa mensagem, Deus esteja arrancando pesos invisíveis do seu coração. Medos antigos, culpas antigas, feridas que você carregou por tempo demais. Porque existem dores que as pessoas não conseguem curar. Só Deus consegue tocar. E talvez pela primeira vez em muito tempo, sua alma esteja começando a respirar um pouco diferente. Não porque todos os problemas sumiram, mas porque Deus decidiu lembrar você de uma coisa. Você não está sozinho nessa batalha. Nunca esteve. Talvez você tenha acordado hoje tentando parecer normal. Levantou da cama, lavou o rosto, respondeu algumas mensagens. Tentou começar mais um dia como sempre. Mas por dentro, alguma coisa ainda dói. E ninguém percebe. As pessoas costumam enxergar apenas aquilo que mostramos, o sorriso rápido. A resposta automática. Estou bem. Mas Deus vê aquilo que você esconde até de si mesmo. Ele vê o coração cansado, vê a ansiedade silenciosa, vê o medo que aparece quando ninguém está olhando. E nesta manhã, Ele quer alcançar exatamente essa parte ferida da sua alma. Porque existe uma diferença muito grande entre estar cercado de pessoas e sentir companhia de verdade. Tem gente que vive rodeada, mas por dentro se sente completamente sozinha. Sozinha para lutar, sozinha para decidir, sozinha para suportar pensamentos difíceis. E talvez o pior tipo de solidão seja essa. Quando o coração começa a acreditar que ninguém realmente entende sua dor. Nem mesmo Deus. Mas isso é mentira. Jesus entende mais do que qualquer pessoa. Houve uma noite em que ele também sentiu o peso da angústia esmagando sua alma. No Getsêmani. Imagine aquela cena. A noite silenciosa. O vento frio passando entre as árvores, os discípulos cansados, incapazes de permanecer acordados. E Jesus sozinho. Não numa oração tranquila, mas numa oração de agonia. A Bíblia diz que sua tristeza era tão profunda que parecia morte. Olha isso. O Filho de Deus também sentiu angústia, também chorou, também sofreu emocionalmente. Isso muda tudo, porque significa que você não está sendo fraco por sentir dor. Há pessoas que se culpam por estarem cansadas, acham que falta fé, acham que Deus está decepcionado. Mas sentir dor não afasta você de Deus. Às vezes é exatamente a dor que aproxima você dele de maneira mais verdadeira. Jesus não fingiu força no Getsêmani. Ele abriu o coração diante do Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Isso não foi falta de fé. Foi sinceridade. E talvez hoje Deus esteja esperando exatamente isso de você. Não uma oração perfeita, não palavras bonitas, não uma atuação espiritual. Só verdade. Só um coração sincero dizendo: Deus,
Eu estou cansado. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo naquela noite escura, o céu não abandonou Jesus. A dor ainda existia, a batalha continuava, mas Deus estava presente no silêncio. Talvez seja isso que sua alma precise entender nesta manhã. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Há momentos em que ele trabalha profundamente sem fazer barulho, como raízes crescendo debaixo da terra, como uma ferida cicatrizando devagar, como o amanhecer chegando aos poucos depois da madrugada. Você não vê imediatamente, mas algo está acontecendo. Talvez você esteja esperando um milagre instantâneo, mas Deus muitas vezes começa restaurando a alma antes de mudar as circunstâncias. Primeiro, ele fortalece por dentro, depois conduz por fora. E talvez hoje o que Deus mais quer curar não seja apenas sua situação. Talvez seja seu coração. Porque existem feridas invisíveis roubando sua esperança lentamente. Decepções, orações aparentemente sem resposta, cansaço acumulado, palavras que machucaram profundamente. Tudo isso pesa. E uma alma pesada começa a perder a capacidade de enxergar futuro. Mas Deus ainda vê futuro para você. Mesmo que você não consiga enxergar agora, existe algo que o inimigo tenta fazer o tempo inteiro: convencer pessoas cansadas de que a história delas acabou. Mas Deus nunca termina histórias no meio da dor. Nunca. Quando parecia o fim para José, era preparação. Quando parecia o fim para Davi, era treinamento. Quando parecia o fim na cruz, o céu ainda estava escrevendo ressurreição. E talvez você esteja vivendo exatamente essa parte da história agora. A parte em que tudo parece silêncio. Mas silêncio não significa derrota. Às vezes o céu fica em silêncio porque Deus está alinhando coisas que você ainda não consegue entender. Pessoas, portas, livramentos, respostas, transformações internas. Tudo no tempo certo. Talvez sua alma esteja cansada de esperar, mas não desista agora. Não pare exatamente no meio do processo. Porque enquanto você chorava em silêncio, Deus continuava trabalhando em silêncio também. E um dia você vai perceber que havia movimentos invisíveis acontecendo enquanto você achava que tudo estava parado. Vai perceber que Deus sustentou você em dias que deveriam ter destruído sua fé. Vai perceber que não enlouqueceu porque a mão dele segurou sua alma. E talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, você precise respirar fundo e lembrar: Deus ainda está aqui, mesmo na dor, mesmo no silêncio, mesmo nessa fase confusa, mesmo nas madrugadas difíceis. Ele ainda está aqui. Há momentos em que a pessoa continua vivendo, mas por dentro já perdeu as forças faz tempo. Ela acorda cedo, resolve problemas, cuida de todo mundo, responde mensagens, continua funcionando. Mas quando fica sozinha, desaba. Talvez você conheça esse lugar, aquele ponto em que o coração já apanhou tanto, e começa a ficar cansado até de ter esperança. Porque esperar também dói. Esperar uma resposta, esperar uma mudança, esperar Deus agir. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica continuar acreditando. Talvez exista uma oração que você fez meses atrás, e até hoje nada aconteceu. Talvez exista uma situação que continua igual, uma porta fechada, uma preocupação que volta toda manhã, uma dor repetida. E isso desgasta a alma. Principalmente quando você olha ao redor e vê outras pessoas sorrindo, vencendo, prosseguindo, enquanto sua vida parece parada. Mas existe algo muito perigoso nessa fase: comparar processos. Porque Deus nunca trabalha da mesma maneira com duas pessoas diferentes. José passou anos no silêncio antes de viver a promessa. Davi foi perseguido antes do trono. Abraão esperou décadas pela resposta. Ana chorou durante anos antes do milagre chegar. E enquanto todos eles esperavam, Deus já estava preparando o caminho invisivelmente. É difícil entender isso quando se está machucado. Porque a dor dá pressa. O medo dá pressa, a ansiedade quer tudo agora. Mas algumas vitórias precisam amadurecer antes de chegar. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: não vejo mudança nenhuma.
Mas e se Deus estiver mudando coisas dentro de você primeiro? E se essa fase estiver ensinando sua alma a depender mais dele? E se esse silêncio estiver fortalecendo partes do seu coração que antes eram frágeis? Porque às vezes nós pedimos vitória, mas Deus primeiro prepara nosso interior para suportá-la. Há pessoas que perderiam tudo se recebessem certas respostas cedo demais. Então Deus trabalha devagar, profundamente, silenciosamente, e quase sempre, quando Ele está fazendo sua obra mais importante, é quando menos sentimos. Foi assim com Elias. Depois de vencer grandes batalhas, ele entrou numa crise tão profunda que pediu para morrer. Olha isso, um homem usado por Deus, admirado pelas pessoas, forte diante de todos, mas quebrado por dentro. Talvez essa seja uma das dores mais silenciosas que existem. Quando ninguém imagina o quanto você está cansado emocionalmente. Elias sentou debaixo de uma árvore sem forças, sem esperança, sem vontade de continuar. Mas Deus não brigou com ele. Isso é lindo. Deus não chegou exigindo desempenho espiritual. Primeiro ele cuidou da dor do profeta. Deu descanso, deu alimento, deu presença. Só depois falou sobre o futuro. Talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não está decepcionado com seu cansaço. Ele entende suas lágrimas escondidas, entende sua mente acelerada, entende esse peso que você não consegue explicar nem para quem ama. E enquanto você acha que está fracassando por sentir medo, Deus continua segurando você, porque o amor dele não depende da sua estabilidade emocional. Há dias em que tudo o que conseguimos oferecer a Deus é um coração quebrado, e ainda assim, ele recebe. Ainda assim, ele permanece perto. O problema é que muita gente acredita que Deus só está presente nos dias fortes, nos cultos emocionantes, nas orações bonitas, nos momentos em que tudo parece dar certo. Mas muitas vezes, a presença mais profunda de Deus aparece justamente nas fases mais escuras da vida, quando o chão desaparece, quando os planos quebram, quando o coração fica sem respostas. É ali que descobrimos que Deus continua sendo Deus, mesmo no silêncio. Talvez você tenha pedido um sinal recentemente. Talvez tenha dito baixinho: Deus, só me mostra que o Senhor ainda está comigo. E talvez essa mensagem seja exatamente essa resposta. Porque existem manhãs em que Deus usa palavras simples para impedir alguém de desistir. Existem pessoas ouvindo isso agora que estavam emocionalmente no limite, pensando em abandonar sonhos, pensando em desistir da própria fé, pensando em parar de lutar. Mas Deus trouxe você até aqui por um motivo, para lembrar sua alma de que a batalha ainda não terminou. Você pode estar cansado, mas ainda está de pé. Pode estar ferido, mas ainda está buscando Deus. Pode estar confuso, mas ainda existe uma pequena chama dentro de você que se recusou a apagar. E sabe o que isso significa? Que Deus ainda não terminou sua história. Enquanto você chorava em silêncio, o céu continuava se movendo. Enquanto você pensava em desistir, Deus ainda preparava caminhos invisíveis. Enquanto você achava que tudo estava perdido, Deus sustentava sua alma sem você perceber. E talvez hoje seja o começo de uma nova força nascendo dentro de você. Pequena ainda, silenciosa ainda, mas real. Agora fecha os olhos por alguns segundos. Respira devagar, porque talvez faça muito tempo que sua alma não descansa de verdade. O corpo até para às vezes, mas a mente continua correndo. O coração continua preocupado. Os pensamentos continuam lutando entre si. E isso vai cansando a pessoa por dentro. Vai roubando a alegria aos poucos, a esperança aos poucos, a força aos poucos. Até que um dia ela percebe que está sobrevivendo, mas não vivendo. Talvez tenha sido exatamente assim com você. Os últimos dias foram pesados, as últimas noites também. E o mais difícil é que existem dores que ninguém consegue ver. Há batalhas espirituais silenciosas acontecendo dentro de pessoas aparentemente normais. Pessoas que continuam sorrindo, mas choram escondidas.
Pessoas que continuam ajudando todo mundo, mas por dentro estão implorando por socorro emocional. Pessoas que continuam orando, mesmo sem sentir nada. Talvez seja exatamente aí que Deus queira encontrar você nesta manhã. Não na versão forte, não na versão que tenta impressionar todo mundo, mas na versão cansada. Porque Deus nunca teve dificuldade de se aproximar de corações quebrados. Nunca. Jesus se aproximava de gente cansada, ferida, sobrecarregada. Pessoas que o mundo ignorava. E talvez o céu esteja fazendo exatamente isso agora com você. Se aproximando devagar dessa parte da sua alma que quase desistiu. Porque existe algo que muita gente esquece. Deus também trabalha no silêncio. Na verdade, algumas das maiores mudanças começam exatamente quando tudo parece parado. Foi assim com José. Enquanto ele estava preso, o Egito continuava vivendo normalmente. Ninguém imaginava que Deus estava alinhando detalhes invisíveis que mudariam completamente a história daquele homem. José não via, não entendia, não conseguia acelerar nada. Mas o céu continuava trabalhando. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Mesmo sem sinais claros, mesmo sem respostas rápidas, mesmo sem entender por que tanta demora, Deus ainda está movendo coisas invisíveis ao seu favor. Talvez existam livramentos acontecendo sem que você perceba. Portas que Deus fechou para proteger sua alma. Pessoas que Ele afastou porque destruiriam sua paz. Caminhos que pareciam bons, mas terminariam em dor. Nós enxergamos apenas o presente, mas Deus vê aquilo que ainda vai acontecer. E isso muda tudo, porque às vezes aquilo que você chamou de demora era proteção. Aquilo que você chamou de abandono era preparação. As sementes crescem debaixo da terra antes de aparecerem na superfície. Ninguém vê, ninguém percebe, mas a vida já começou ali dentro. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso no seu coração agora, criando raízes profundas, fortalecendo sua fé, curando partes quebradas que ninguém conhece, porque existem bênçãos que exigem uma alma fortalecida para sustentá-las. Talvez você esteja pedindo para Deus mudar sua situação, mas antes disso, Deus quer restaurar você, sua mente, seu coração, sua esperança. Porque uma pessoa emocionalmente destruída pode chegar numa vitória e ainda continuar vazia por dentro. Então Deus trata primeiro a alma. E mesmo doendo, isso também é amor. Nesta manhã, eu sinto que existem pessoas ouvindo essa mensagem com lágrimas nos olhos. Pessoas cansadas de serem fortes o tempo inteiro. Pessoas que quase desistiram ontem. Mas escuta isso agora com toda a calma do seu coração. Você sobreviveu até aqui porque Deus sustentou você. Não foi sorte. Não foi acaso. Houve noites em que sua mente estava em guerra. E ainda assim você continuou. Houve dias em que o peso parecia insuportável. E mesmo assim Deus deu forças silenciosas para você seguir. Talvez você nem tenha percebido, mas o céu segurou sua alma muitas vezes. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Deus não se aproxima apenas da versão forte de você. Ele se aproxima da versão cansada também. Da versão que chora, da versão confusa, da versão que não consegue encontrar palavras para orar. Porque o amor dele não depende da sua perfeição emocional. Talvez hoje você não tenha uma fé gigante. Talvez sua fé esteja pequena, fraca, quase apagando, mas ainda viva. E Jesus disse que até uma fé pequena pode mover montanhas. Então não despreze essa pequena esperança que ainda existe aí dentro. Ela pode ser o começo da sua reconstrução. Enquanto você pensava em desistir, Deus continuava escrevendo dias que você ainda não viveu. Dias de cura, dias de resposta, dias de paz. Dias em que você vai respirar aliviado outra vez. Talvez não tudo de uma vez, mas passo por passo, porque Deus reconstrói pessoas quebradas com paciência. E talvez esta manhã seja exatamente o começo dessa reconstrução silenciosa. Amanhã continua seguindo lá fora. Os carros continuam passando, as pessoas continuam correndo, as preocupações do mundo continuam tentando ocupar espaço dentro da mente. Mas talvez depois dessa manhã, alguma coisa tenha mudado silenciosamente dentro de você.
Talvez o problema ainda exista. Talvez a resposta ainda não tenha chegado completamente. Mas sua alma já não está exatamente no mesmo lugar de antes. Porque quando Deus toca um coração cansado, até a dor começa a perder força devagar. E eu sei, talvez quando esta oração terminar, você ainda precise enfrentar batalhas, ainda precise lidar com pessoas difíceis, ainda precise continuar esperando certas respostas. Mas agora lembra disso. Você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo nos dias em que ninguém entende sua dor, mesmo nas madrugadas em que o medo aperta o peito, mesmo nos momentos em que sua fé parece pequena, Deus continua perto, muito mais perto do que você imagina. Talvez tenha existido uma noite recente em que você chorou em silêncio e pensou: eu não aguento mais. Mas olha você aqui agora, respirando, orando, tentando mais uma vez. Isso já mostra que o céu ainda está sustentando sua vida, porque há pessoas que desistiram completamente por muito menos, mas alguma coisa dentro de você continuou lutando. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo em silêncio, e talvez essa força nunca tenha vindo apenas de você. Talvez sempre tenha sido a mão de Deus segurando sua alma sem que percebesse. Um dia você vai entender certas coisas que hoje parecem confusas. Vai entender por que algumas portas fecharam, por que certas pessoas foram embora, por que algumas demoras aconteceram, e talvez descubra que Deus estava protegendo você o tempo inteiro. Existem dores que hoje parecem intermináveis, mas amanhã serão apenas lembranças de uma travessia vencida. Existem lágrimas que hoje caem escondidas, mas um dia serão testemunhos de superação. Existem fases escuras que parecem sufocar toda a esperança, mas acabam revelando o quanto Deus foi fiel em cada detalhe. Então, não desista agora. Não entregue sua esperança ao medo. Não permita que a ansiedade fale mais alto que a voz de Deus. Porque enquanto você pensava em desistir, Deus continuava preparando sua vitória em silêncio. Mesmo quando você não via, mesmo quando não sentia, mesmo quando tudo parecia parado. O céu nunca deixou de trabalhar ao seu favor. Talvez hoje você ainda esteja emocionalmente cansado, mas existe uma diferença entre uma alma cansada e uma alma abandonada. E você não foi abandonado. Deus ainda sabe seu nome, ainda conhece suas lágrimas, ainda escuta suas orações interrompidas pelo choro. Ele ainda entra em quartos silenciosos, ainda abraça pessoas quebradas emocionalmente, ainda fortalece quem chegou no limite. E talvez o mais bonito seja isso. Mesmo depois de tudo, você ainda está buscando Deus. Isso significa que a dor não conseguiu matar completamente sua esperança. Ela pode ter enfraquecido você, pode ter machucado você, pode ter cansado sua alma, mas não conseguiu apagar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Talvez agora, pela primeira vez em muito tempo, sua mente esteja começando a desacelerar um pouco. Talvez sua respiração já esteja diferente, porque quando a presença de Deus toca alguém cansado, até o silêncio começa a trazer paz. E sabe o que eu sinto fortemente nesta manhã? Que existem pessoas ouvindo essa mensagem que estavam muito perto de desistir emocionalmente, perto de abandonar sonhos, perto de parar de lutar, perto de desistir de si mesmas. Mas Deus chegou antes, como sempre chega, porque Ele conhece o momento exato em que um coração está prestes a quebrar. E Ele entra silenciosamente, sem barulho, sem espetáculo, só para segurar a alma outra vez. Talvez hoje você ainda não tenha todas as respostas, mas já tem algo muito importante: a certeza de que Deus continua caminhando com você. E às vezes, isso é exatamente o que impede uma pessoa de desmoronar completamente. Pai, antes de qualquer palavra bonita, nós entregamos diante do Senhor aquilo que realmente existe dentro da nossa alma. Porque o Senhor conhece dores que ninguém conhece, conhece pensamentos que nunca contamos para ninguém, conhece as noites em que tentamos dormir, mas a mente continuou em guerra, conhece o peso escondido atrás dos sorrisos. E talvez tenha gente ouvindo essa oração agora, tentando parecer forte a tempo demais. Pessoas cansadas emocionalmente.
cansadas de lutar em silêncio, cansadas de carregar preocupações que parecem grandes demais. Mas nesta manhã, nós escolhemos colocar tudo diante de Ti, cada medo, cada ansiedade, cada lágrima escondida, cada oração interrompida pelo choro. Pai, entra agora dentro dessa alma cansada. Toca onde ninguém consegue tocar. Alcança aquela parte ferida que a pessoa esconde até de si mesma. Aquela tristeza silenciosa, aquele medo constante, aquela sensação de que talvez não exista mais força para continuar. Porque o Senhor vê. O Senhor sempre viu. Viu aquela madrugada em que ela chorou escondido. Viu quando o coração quase desistiu. Viu quando a mente ficou cansada demais para continuar lutando sozinha. E mesmo em silêncio, o Senhor nunca a abandonou. Então, nesta manhã, sopra paz sobre essa mente acelerada. Silencia os pensamentos ruins. Silencia a ansiedade que aperta o peito. Silencia essa angústia que rouba o descanso da alma. Porque existem batalhas que ninguém vê, mas o céu vê. E eu acredito que o Senhor está tocando pessoas agora. Pessoas que chegaram aqui sem forças, sem esperança, sem conseguir enxergar saída. Mas nenhuma história termina no meio da dor, quando Deus ainda está presente. Nenhuma. Pai, visita agora cada casa representada nesta oração. Passeia pelos quartos silenciosos, pelos lugares onde houve lágrimas escondidas, pelos ambientes onde o medo tentou dominar, e deixa tua presença ocupar tudo. Onde existe peso, traz alívio. Onde existe tristeza, traz consolo. Onde existe ansiedade, traz descanso. Porque há pessoas que já não sabem mais como continuar, e talvez tudo o que elas precisam agora é sentir que o Senhor ainda está perto. Então abraça essa alma cansada. Mostra que o céu não esqueceu dela. Mostra que ainda existe futuro. Mostra que ainda existem recomeços sendo preparados em silêncio. E mesmo que as respostas não cheguem imediatamente, fortalece o coração para continuar. Porque quem é sustentado por ti pode até passar por dias difíceis, mas nunca luta sozinho. Pai, se existir alguém ouvindo essa oração pensando em desistir emocionalmente, segura essa pessoa agora. Não deixa o medo falar mais alto que a tua voz. Não deixa a dor convencer essa alma de que acabou. Porque enquanto ela chorava em silêncio, o Senhor continuava trabalhando em silêncio também. E eu creio que existem milagres começando hoje. Talvez não barulhentos, talvez invisíveis ainda, mas reais. Milagres dentro da mente, dentro do coração, dentro da esperança. Pai, devolve a paz que foi roubada, devolve a força que quase acabou, devolve a capacidade de acreditar outra vez. E quando essa pessoa olhar para trás algum dia, ela vai perceber que esta manhã foi um ponto de virada. Porque o Senhor chegou antes do desespero, como sempre chega. Então permanece perto durante todo este dia. Quando a ansiedade tentar voltar, permanece perto. Quando o medo tentar dominar novamente, permanece perto. Quando a tristeza reaparecer, permanece perto. E acima de tudo, não deixa essa alma esquecer que o Senhor continua aqui, mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo nas batalhas invisíveis. Em nome de Jesus. Amém. Depois da oração, o silêncio já não parecia o mesmo. Os problemas ainda existiam. As contas não desapareceram magicamente. As respostas talvez ainda não tenham chegado completamente. Mas alguma coisa dentro da alma começou a respirar diferente. Porque existe um momento em que Deus não muda imediatamente a situação, mas muda a força da pessoa que está enfrentando a situação. E isso transforma tudo. Talvez você já tenha vivido isso antes, quando parecia impossível continuar. Mas, de alguma forma, você continuou. Não porque era forte o suficiente, mas porque Deus sustentou você nos bastidores. E é assim que muitos milagres começam. Em silêncio. Sem espetáculo, sem barulho, sem que ninguém perceba imediatamente. Apenas uma paz estranha começando a nascer no meio da guerra. E talvez esteja acontecendo exatamente isso agora, aí dentro de você.
Enquanto escuta essa mensagem, alguma coisa começa a ficar mais leve, não completamente curada ainda, mas mais leve, porque o céu sabe exatamente até onde uma alma consegue suportar. E Deus nunca abandona alguém no meio da batalha, mesmo quando parece demorado, mesmo quando a pessoa acha que foi esquecida. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que forte isso. A manhã chega, ela sempre chega. Pode parecer longa a madrugada, pode parecer interminável o sofrimento, pode parecer impossível enxergar saída, mas nenhuma noite dura para sempre diante de Deus. E talvez esta manhã esteja marcando exatamente o começo de um novo tempo dentro da sua alma. Um tempo de reconstrução emocional, de cura interior, de esperança voltando devagar. Talvez ainda existam lágrimas, mas agora existe presença de Deus junto delas. E isso muda tudo, porque sofrer sozinho destrói, mas sofrer segurando na mão de Deus transforma. Ele fortalece pessoas cansadas, levanta corações quebrados, abraça quem achou que não conseguiria continuar. E talvez você tenha chegado até aqui exatamente porque o céu nunca desistiu da sua vida. Mesmo quando você quase desistiu de si mesmo. Mesmo quando ninguém percebeu sua dor. Mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando lentamente. Deus viu. Ele sempre viu. E nesta manhã, Ele está começando a devolver aquilo que o medo tentou roubar. Sua calma, sua esperança, sua força, sua paz. Agora imagina isso por um instante. Deus entrando lentamente dentro da sua história. Sem pressa, sem condenação. Apenas entrando. Passando pelos ambientes onde houve lágrimas escondidas, parando nos lugares onde aconteceram decepções, tocando áreas da sua alma que estavam feridas há muito tempo. Ele vê tudo, cada silêncio, cada medo, cada oração feita baixinho na madrugada. E mesmo assim, ele permanece. Porque o amor de Deus não recua diante da dor humana. Talvez existam marcas dentro do seu coração que ninguém conhece, feridas antigas, palavras que machucaram profundamente, momentos que você nunca conseguiu esquecer completamente. E às vezes você até sorri, mas algumas partes da alma continuam doendo em silêncio. Mas olha isso agora. Jesus nunca tocou alguém para piorar sua dor. Quando ele se aproximava, algo começava a ser restaurado. E talvez nesta manhã ele esteja tocando exatamente aquilo que você achou que nunca mais teria cura. Aquela paz perdida, aquela vontade de viver, aquela esperança quase apagada. Porque existem momentos em que o céu invade uma vida de forma invisível, e tudo começa a mudar por dentro. Talvez ninguém ao seu redor perceba imediatamente, mas você sente. Sente a mente desacelerando. Sente o coração respirando diferente. Sente que o medo já não domina completamente como antes. Isso é presença. E quando Deus ocupa um coração, até a escuridão perde força. Então recebe isso dentro da sua alma agora. Você não foi abandonado. Sua história não saiu do controle de Deus. Mesmo que existam batalhas, mesmo que existam respostas atrasadas, mesmo que existam dias difíceis, o céu continua trabalhando em silêncio. E talvez o maior milagre desta manhã seja justamente este. Você ainda conseguiu acreditar mais uma vez, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo depois de tudo, e isso já é uma vitória espiritual enorme. Quando essa manhã terminar, a vida vai continuar acontecendo lá fora. As mensagens vão chegar, os compromissos vão chamar, as preocupações talvez tentem voltar. Mas existe uma diferença agora. Você não vai enfrentar esse dia exatamente como entrou nele, porque alguma coisa mudou silenciosamente dentro da sua alma. Talvez pequena ainda, talvez difícil de explicar, mas real. Porque quando Deus toca alguém cansado, até o coração aprende a respirar diferente. O mundo tenta deixar as pessoas emocionalmente exaustas o tempo inteiro, cansadas mentalmente, cansadas espiritualmente, cansadas de carregar pressão demais. As pessoas acordam correndo, dormem preocupadas, vivem tentando sobreviver emocionalmente.
E talvez por isso exista tanta gente sorrindo nas fotos, enquanto por dentro está quebrada. Porque a alma humana não nasceu para viver distante da presença de Deus. Sem ela, até pequenas lutas parecem gigantes. Mas quando Deus fortalece alguém por dentro, algo muda na maneira de enfrentar a vida. Os problemas podem continuar existindo, mas agora existe paz no meio deles. Existe força no meio do caos. Existe esperança no meio da batalha. E talvez hoje seja exatamente o começo disso para você. Talvez Deus não tenha trazido você até essa manhã apenas para ouvir palavras bonitas. Talvez Ele tenha trazido você aqui para lembrar algo muito importante. Sua história ainda não terminou. Mesmo depois das decepções. Mesmo depois das noites difíceis. Mesmo depois das vezes em que você achou que não conseguiria continuar. Ainda existe propósito sobre sua vida. Ainda existe cuidado do céu sobre você. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Muitos dos maiores milagres começam em manhãs simples como essa, sem anúncio, sem espetáculo. Apenas uma pessoa cansada, decidindo conversar com Deus mais uma vez. Então, quando o medo tentar voltar hoje, lembra disso. Deus viu suas lágrimas em silêncio. Quando a ansiedade tentar apertar seu coração novamente, lembra disso. Você não está sozinho. Quando pensamentos ruins tentarem roubar sua paz, lembra disso. O céu continua cuidando de você mesmo, sem fazer barulho. Porque existem batalhas que você nem percebeu, mas Deus já lutou por você. Existem livramentos invisíveis acontecendo ao seu redor. Portas que Deus fechou para proteger você. Caminhos dos quais Ele livrou sua alma. Pessoas que saíram porque destruiriam sua paz. E talvez só mais tarde você entenda certas coisas que hoje ainda machucam, mas um dia vai perceber, até nos silêncios, Deus estava cuidando. Talvez tenha existido uma madrugada recente em que você achou que não suportaria mais, mas suportou. Talvez tenha existido um dia em que o peso parecia grande demais, mas você continuou. E sabe por quê? Porque havia uma força sustentando você silenciosamente. A mão de Deus. Mesmo quando você não conseguia sentir perfeitamente, ela estava lá, segurando sua mente para que não quebrasse completamente, segurando sua alma para que não desistisse totalmente, segurando seu coração quando tudo parecia pesado demais. E talvez agora, depois de tudo isso, você consiga perceber uma coisa. Você sobreviveu a dias que achou que destruiriam você. Isso não é pequeno. Isso é cuidado de Deus. Talvez você ainda esteja esperando respostas. E elas virão no tempo certo. Mas antes das respostas completas, Deus quis restaurar sua força. Porque existem pessoas que recebem milagres externamente, mas continuam destruídas por dentro. Então Deus começa curando a alma. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo nesta manhã. Uma reconstrução silenciosa, lenta às vezes, profunda, real. Como alguém acendendo luz devagar dentro de um quarto escuro. Talvez você ainda chore algumas vezes. Talvez ainda existam dias difíceis. Mas agora existe algo diferente. Você sabe que Deus continua aí, mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo quando tudo parece confuso. E essa certeza muda tudo. Porque quem caminha com Deus pode até atravessar tempestades, mas nunca atravessa sozinho. Então guarda isso dentro do seu coração hoje. O céu não esqueceu seu nome. Deus ainda sabe exatamente onde sua dor dói. Ainda entende suas lágrimas. Ainda escuta orações feitas em pensamento. E enquanto muita gente olha apenas para aquilo que é visível, Deus continua trabalhando nas partes invisíveis da sua história. Talvez as maiores mudanças da sua vida já tenham começado. Em silêncio. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque mesmo quando ninguém vê nossas guerras interiores, o Senhor vê. Obrigado porque tua presença continua alcançando pessoas cansadas, feridas, ansiosas, emocionalmente sobrecarregadas. E eu creio que existem vidas sendo tocadas agora. Pessoas que chegaram aqui sem forças, mas estão saindo um pouco mais leves. Pessoas que quase desistiram ontem,
mas hoje estão respirando esperança outra vez. Então continua cuidando delas durante todo este dia. Quando o medo tentar voltar, abraça essa alma novamente. Quando a ansiedade apertar o coração, derrama tua paz novamente. Quando o cansaço aparecer, lembra essa pessoa de que ela nunca esteve sozinha. Pai, visita cada casa representada nesta oração. Leva paz para os ambientes cansados. Leva calma para mentes aceleradas. Leva descanso para corações sobrecarregados. E, acima de tudo, não deixa ninguém esquecer que o céu continua trabalhando mesmo em silêncio. Porque quem caminha contigo pode até passar por noites difíceis, mas nunca permanece sozinho nelas. Em nome de Jesus. Amém. E se essa oração falou com você hoje, escreve aqui nos comentários. Deus viu minhas lágrimas. Eu quero ler sua mensagem. Quero orar por você. Quero saber qual batalha sua alma está enfrentando nesta manhã. E se você gosta desse tipo de oração que fortalece o coração sem pressa, se inscreve no canal. Ainda existem muitas pessoas precisando ouvir que não estão sozinhas. Compartilha essa mensagem com alguém que esteja cansado emocionalmente. Às vezes, uma simples oração enviada no momento certo consegue impedir uma alma de desistir. Agora vai com calma. Não carregue o dia inteiro sozinho dentro da mente. Entrega passo por passo nas mãos de Deus. E lembra disso durante todo o dia. Mesmo em silêncio, Deus continua cuidando de você.